Vamos lá? Põe aí. Você abriu o negócio? Pode começar. Marisa, pode Bom, vou apresentar. começar. Sabe o que eu ia falar? Tá bom, vou começar. Bom, boa noite a todos. É com muito prazer, muita honra, hoje nós vamos receber o professor Hélio Costa, que acho que o mais importante, o pai da Marcela, mas Isso, o professor Hélio Costa não. Com certeza eu achei que ele acharia. Bom, a titulação dele ele é professor adjunto de toque de ginecologia da Universidade de Pernambuco, fez residência médica, mestrado e doutorado pela USP de Ribeirão Preto e pós-doutorado pela London School of Hygiene and Tropical Medicine. Ele vai hoje nos falar sobre as evidências atuais de salpingectomia e oferectomia oportunistas. Eu acho que é um tema também oportuno e importante, e para justamente nortear os ginecologistas, principalmente os cirurgiões, ginecólogos, em relação às evidências atuais e como a gente deve agir durante um procedimento cirúrgico. Vamos lá, professor. O senhor tem aí os seus 35 minutos que o senhor falou, depois a gente abre para um debate que eu acho muito importante. Vamos lá. perfeito. Vou compartilhar então aqui a Obrigada, minha viu? tela. Hum. Vocês estão vendo os meus slides? Vocês estão vendo os meus slides? Sim! Joia. Bom, vamos lá então. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né, ao Departamento de Ginecologia e Obstetrícia do IANSP, particularmente à professora Marisa Patriarca. É uma honra estar aqui junto com um grupo tão seleto, né, de ginecologistas e obstetras. Eu estava conversando com o Marcelo, com esse já são 3 encontros que eu participo. Ele me disse que eu não tenho direito a vínculo empregatício, mas acho que eu posso pedir música no Fantástico, né? Então, o tema de hoje vai ser oforectomia e salpingectomia oportunísticas. De início, eu acho que algumas definições precisam ficar claras, né? A salpingectomia oportunística é aquela que é realizada por ocasião de outro procedimento pélvico, como a esterectomia ou ligadura tubária, em ovários e tubas sadios e mulheres com risco habitual para câncer epitelial do ovário. A salpingo-oforectomia oportunística também é realizada por ocasião de esterectomia por doença benigna, habitualmente na pele ou pós-menopausa, com ovários e tubas sadios e mulheres com risco habitual para câncer. Já a salpingo-oforectomia redutora de riscos é uma cirurgia realizada especificamente para esse fim em pacientes com ovários e tubas, pelo menos considerados como sadios, embora algumas vezes já tenham doença, mas em pacientes com alto risco para câncer epitelial do ovário, particularmente aquelas portadoras de mutações germinativas do BRCA1 e 2, do RAD, do BRIP e os genes relacionados à síndrome de Lynch tipo 2. E a salpingo-oforectomia concomitante é aquela que é realizada por ocasião de outra cirurgia pélvica, como a esterectomia, mas os ovários têm uma doença benigna, como endometrioma, abscessos ou tumores benignos. Ah, bom, precisamos saber qual é a doença que a gente está querendo evitar, né? De fato, é uma doença relevante que, embora tenha uma incidência menor do que vários outros cânceres na ginecologia, apenas 6,6 casos por 100 mil, tem um prognóstico péssimo, uma sobrevida em 5 anos, dependendo da casuística, entre 30% e 45%, principalmente pelo fato de que o diagnóstico costuma ser tardio, em mais de 70% das vezes nos estadios 3 e 4. Além disso, não há, até o momento, nenhuma estratégia de rastreamento que consiga reduzir a mortalidade por esse câncer. Trago aqui apenas o exemplo, né, do estudo UK-CTOX, né, realizado no Reino Unido, que utilizando o CA125 e o ultrassom, não conseguiu realmente reduzir a mortalidade pelo câncer de ovário. Bom, vamos começar então pela salpingectomia bilateral oportunística.
O racional para essa cirurgia é que, provavelmente, a maioria dos cânceres epiteliais do ovário surgem na trompa distal. Tá? Quais são as evidências de que isso de fato acontece? Primeiro é que, nas pacientes que fazem salpingo-ovarectomia redutora de risco em portadoras da mutação do BRCA1 e 2, em 0,6 a 10% das vezes já existem lesões pré-invasivas ou câncer tubário oculto sem lesão ovariana concomitante. Além disso, em mulheres operadas de câncer de ovário, em 60% das vezes você encontra na trompa um carcinoma intraepitelial tubário seroso chamado de STIC. Mas esse percentual só é encontrado se se fizer uma análise histopatológica rigorosa da trompa pela técnica chamada CFIM, secção e exame extensivo das fímbrias. Ainda, os STICs, eles têm uma mutação do P53 semelhante ao carcinoma seroso de alto grau do ovário. E, além disso, a proteômica do câncer de ovário é mais semelhante à proteômica da trompa do que propriamente das outras células do ovário, revelando marcadores millerianos e não mesoteliais, como seria esperado de um tumor do ovário. Bom, uma pergunta que surge é o seguinte: por que as células pré-malignas do STIC não desenvolvem câncer, não desenvolvem neoplasia na trompa, mas sim no ovário? Bom, alguns eventos justificam isso. Primeiro, haveria uma limitação estromal e vascular na trompa que não permitiriam a proliferação dessas células tumorais. Segundo, a trompa expressa alguns antígenos de classe 1 do complexo maior de histocompatibilidade que agiriam, de certa forma, suprimindo e bloqueando, através de processos imunes, o crescimento e a multiplicação desses tumores iniciais. Além disso, essas células ciliadas tubárias, os STICs, elas se implantam em cistos intracorticais do ovário que surgem após a ruptura folicular. E no folículo, devido a algumas substâncias presentes no fluido folicular, como mutágenos, entre os quais espécies reativas de O2 e hemoglobina e TGFs, permitem, então, uma mutação desses STICs e uma proliferação descontrolada. Então, o ovário seria, portanto, um terreno mais fértil para a progressão desses tumores do que a própria trompa. Bom, os objetivos da salpingectomia oportunística são dois: a interrupção do trânsito de células malignas e carcinógenos e a remoção dos STICs. Para isso, recomenda-se retirar toda a porção extrauterina da tuba e, no mínimo, a fímbria e o infundíbulo, onde estariam a maioria dos STICs. Alguns estudos mostram que, após a salpingectomia, em 10% dos casos, permanecem resíduos fimbriais microscópicos no ovário. E alguns autores, portanto, recomendam que, em casos difíceis de trompa muito aderida ao ovário, cauterizar a interface ovário-fimbrial. Bom, a salpingectomia não aumenta o tempo cirúrgico, não aumenta a perda sanguínea, tempo de internamento, nem complicações perioperatórias. No tempo que eu gastei dessa aula até agora, já daria por laparoscopia para retirar as duas trompas. Bom, um aspecto importante da salpingectomia é aquilatar a sua possível repercussão na função ovariana. Se sabe que cerca de 30% da vascularização ovariana deriva da artéria tubária média e há preocupações se a salpingectomia poderia repercutir na função ovariana. Uma meta-análise muito importante do Mohammed, feita no Reino Unido, de estudos de coorte, caso-controle e ensaios clínicos, ele avaliou pacientes que se submeteram à salpingectomia bilateral, seja ela oportunística, para anticoncepção ou para gravidez ectópica. E percebeu, comparando os níveis de hormônio antimileriano antes da cirurgia e 3 a 18 meses após a cirurgia, que não houve uma diferença dos níveis do hormônio antimileriano. Também não houve diferença entre as pacientes operadas e os seus controles. Tá? Aqui o gráfico da medida sumária. Duas meta-análises importantes, uma é publicada pela própria colaboração Cochrane e outra por um autor chamado Magarax, também perceberam que não há diferença nos parâmetros da reserva ovariana, seja ele o hormônio antimileriano, 6 meses após a cirurgia, seja a existência de irregularidade menstrual, 12 a 24 meses após a cirurgia, seja no tempo para o surgimento dos sintomas da menopausa. Também não houve diferença em relação a complicações operatórias quando comparado com esterectomias sem salpingectomias. Entretanto, essas meta-análises identificaram que não há nenhum ensaio clínico
que tem investigado a incidência de câncer de ovário com e sem a salpingectomia. De fato, esse ensaio clínico precisaria durar pelo menos 3 décadas, já que a ligadura tubar ou a salpingectomia é realizada com a média de idade de 36 anos e o carcinoma epitelial do ovário tem uma sua incidência média em torno de 63 anos. Portanto, se eu começar esse estudo, Marcela vai ter que terminar. Não vai dar para, no meu período de vida, eu completar esse ensaio clínico. Bom, se não temos dados de ensaios clínicos, o que é que dizem os estudos observacionais? Trago aqui resultados de 3 estudos populacionais, né, de casuística muito grande, e todos eles revelam a redução significativa do risco de câncer de ovário nas pacientes salpingectomizadas, uma redução de 42% a 76%. Ressalto apenas, né, chamo a atenção para esse grande e excelente estudo de coorte de base populacional realizado na Suécia, publicado pelo Falconer. É um número extremamente grande de pacientes, 250 mil salpingectomias e mais de 5 milhões de controles sem cirurgias, que mostrou uma redução de 65% na incidência de câncer de ovário após a salpingectomia. Outros dados interessantíssimos desse estudo. A própria esterectomia já reduz em 21% o risco de câncer de ovário, a ligadura tubar em 28% e, sem dúvida nenhuma, a salpingo-ovarectomia, uma redução de 94%. 3 meta-análises que foram feitas sobre esse tema também mostram essa redução, né, meta-análise de estudos observacionais, na de cão, a redução do risco de 80%, na de Tang de 52% e a de Ion de 49%. De tal forma que a Sociedade Europeia de Oncologia Ginecológica, num consensus statement publicado nesse ano agora de 2026, afirma que revisões sistemáticas múltiplas e meta-análises demonstram que a salpingectomia está associada a uma redução substancial no risco de carcinoma tubo-ovariano, embora a maioria dos dados seja retrospectivo e não haja ensaio clínico. A redução média é, como eu falei, de 49% a 80%. A salpingectomia oportunística, de fato, já vem sendo o padrão, né, em diversos países do mundo. Nos Estados Unidos, ela era realizada por ocasião da esterectomia em 2010 em apenas 5,7% das vezes, passando para, em 2015, para 58,4%. E a própria FIGO, em outubro de 2024, afirma que essa abordagem de realizar a salpingectomia por ocasião da esterectomia é, hoje em dia, o estado da arte. Como perspectiva para esse tema, né, achei interessante a salpingectomia oportunística em cirurgias não ginecológicas. Aqui uma casuística de 105 colestectomias, 60% das pacientes aceitaram retirar as trompas foram retiradas em 93,3% dessas que aceitaram, sendo que apenas 6,7% não foram retiradas por conta de aderência. Não houve aumento do tempo cirúrgico de forma significativa e foi observado um caso de câncer de ovário após 28 meses da salpingectomia. Entretanto, uma revisão retrospectiva do histopatológico da trompa, tá, mostrou que a trompa já tinha um stick, tá, e se tivesse sido avaliada de forma adequada pelo CIFIM, tá, provavelmente já iria ter sido descoberto esse stick e a paciente seria, então, ovarectomizada. Bom, vamos falar, então, agora da salpingo-ovarectomia, retirada de trompa e ovários, bilateral oportunística. Pacientes com trompas e ovários sadios e de risco habitual para câncer de ovário. Bom, algumas considerações preliminares são importantes. A paciente que realiza exclusivamente a esterectomia com preservação de tubas e ovários já tem por si só uma redução do risco de câncer epitelial de ovário, particularmente dos tipos histológicos endometrioide e de células claras. O risco de câncer de ovário na paciente que faz uma esterectomia simples é de apenas 0,1 a 0,75%. E o risco de morte por câncer de ovário é de 0,03. Em outras palavras, 3 óbitos para cada 10 mil mulheres, extremamente baixo. Além disso, além dessa incidência baixa de câncer de ovário nas pacientes esterectomizadas, como eu acabei de falar, a salpingectomia oportunista reduz ainda mais esse risco em 48% a 80%.
A favor da oforectomia, temos que afirmar que a terapia hormonal reduz os efeitos deletérios da oforectomia oportunística. Bom, a oforectomia praticamente não aumenta riscos na esterectomia, seja ela laparoscópica ou laparotômica, entretanto, aumenta de fato em 12% as complicações na esterectomia vaginal. De fato, a ligadura do ligamento infundíbulo pélvico por via vaginal é um desafio técnico na esterectomia. Como benefícios cirúrgicos, diríamos que ela evita futuras cirurgias para a oforectomia, que em algumas casuísticas podem chegar até em 10% das vezes. Sendo que em 35% dessas oforectomias pós-esterectomia, elas são tecnicamente difíceis de realizar por laparoscopia por conta de aderências graves. Bom, a grande questão em relação à oforectomia é colocar nos dois pratos da balança o risco de neoplasia de um lado e as alterações hormonais decorrentes da oforectomia do outro lado, que podem resultar em sequelas do ponto de vista cardiovascular, mental, ósseo e metabólico. Bom, o racional para isso é que o ovário mantém uma produção de androgênios até a 8ª década de vida e, portanto, a oforectomia realizada na pré ou na pós-menopausa reduz os níveis androgênios circulantes e, portanto, reduz o substrato para a conversão periférica a estrogênio, levando a uma redução dos níveis estrogênicos e, provavelmente, levando a um aumento do risco cardiovascular. Vamos ver as evidências disso. Perdão. Não existem estudos observacionais sobre esse tema, né? Há exemplo de que também não existe sobre a salpingectomia, e isso é um problema sério, porque todos os estudos observacionais, eles têm o risco de que os desfechos encontrados não se devam exatamente à realização da oforectomia, e sim a algum outro fator que estivesse predominantemente associado às pacientes que fizeram oforectomia ou que não fizeram oforectomia. Por exemplo, as pacientes que realizaram a oforectomia, em quase todos os estudos, tiveram a utilização de terapia hormonal num percentual maior do que aquelas que não fizeram a oforectomia. E aí, provavelmente, alguns efeitos adversos da oforectomia podem ser mascarados pelo fato de grande parte dessas mulheres usarem a terapia hormonal. Bom, eu reuni, então, os 6 principais estudos observacionais sobre o tema. Aqui, em verde, os estudos que abordaram mulheres com oforectomia antes dos 50 anos, tá? O estudo da Mayo Clinic e do Banco de Dados do Reino Unido. Tá? Em roxo, o estudo de uma brasileira, Helena Vale, publicado agora em 2026, um corte retrospectivo da British Columbia, que não fez uma estratificação por faixa etária, mas cuja média de idade das pacientes que fizeram oforectomia é de 53 anos. Portanto, na perimenopausa, talvez melhor dizendo, no início da pós-menopausa. E em cinza, 3 estudos que estratificaram as pacientes por idade. O célebre estudo das enfermeiras, que estratificou entre oforectomias com menos de 50 anos e mais de 50 anos. Uma meta-análise de Hassan, publicada em Cambridge, agora em 2024, que também estratificou acima e abaixo de 50 anos, e um excelente estudo de Cusimano, que estudou apenas a mortalidade e estratificou por 4 faixas etárias. Vamos ver, então, cada um dos desfechos em cada um desses subgrupos de estudos que variam de acordo com a idade em que foi realizada a oforectomia. Bom, primeiro, em relação ao risco de neoplasia, tá? A meta-análise de Hassan mostra que, de fato, a salpingo-oforectomia reduz em cerca de 90% o risco de câncer de ovário na análise não estratificada por faixa etária. Nas oforectomias antes dos 50 anos, houve também uma redução do risco de câncer de mama, redução que não foi observada nas oforectomias após a menopausa. Houve um aumento de risco de câncer coloretal, tanto nas oforectomias antes dos 50 como após os 50, e uma pequena redução na incidência de qualquer câncer. Tá? Essa redução tão significativa no risco de câncer de ovário tem que ser colocada em perspectiva, levando em consideração a frequência, a raridade do câncer de ovário. Utilizando dados do estudo de Cusimano e do estudo das enfermeiras, ambos com pacientes com oforectomia abaixo dos 50 anos, nós tivemos no estudo de Cusimano
uma redução na mortalidade por câncer de ovário, veja, mortalidade de 94%. Entretanto, como o câncer de ovário é relativamente raro, o número necessário para tratar, ou seja, você precisaria de 260 ovarectomias para evitar um único caso de câncer de ovário, pelo fato de o câncer de ovário ser uma doença relativamente rara. O estudo das enfermeiras mostrou um aumento da mortalidade cardiovascular de apenas 13%. Entretanto, como a mortalidade cardiovascular é um evento extremamente comum, o NNH, o número necessário para causar danos, foi de 33, ou seja, cada 33 ovarectomias realizadas, você aumentava um caso de mortalidade por doença cardiovascular. Fazendo, portanto, uma conta de padaria, para cada 260 ovarectomias realizadas, você vai ter um óbito por câncer de ovário evitado e 8 óbitos cardiovasculares a mais. Bom, estudando especificamente os riscos cardiovasculares e dividindo os estudos pela época da ovarectomia, esses 2 estudos foram de ovarectomias na pré-menopausa, né? O estudo da Mayo Clinic mostrou um aumento na ocorrência de doença arterial coronariana, dislipidemia, diabetes, arritmia e de um desfecho cardiovascular composto, tá? Um aumento de 22%. Não aumentou hipertensão, nem AVC, nem insuficiência cardíaca congestiva. O estudo do Banco de Dados britânico revelou um aumento na ocorrência de um desfecho composto cardiovascular em 7 anos, 7,6 nas ovarectomizadas versus 3,9 nas não ovarectomizadas, o que significa cerca de 5,6 eventos para cada 1.000 mulheres por ano. E um aumento na incidência de todos esses desfechos secundários analisados. Pegando agora os estudos que fizeram que abordaram as ovarectomias na perimenopausa, tá? O estudo que eu falei da Helena Vale estudou 8.000 mulheres com salpingo-ovarectomia e 10.000 esterectomias sem salpingo-ovarectomia. Vejam aqui que 43% das ovarectomizadas usaram terapia hormonal, versus apenas 23% das que fizeram esterectomia sem ovarectomia. Então, é provável que a terapia hormonal possa ter mascarado alguns desfechos desfavoráveis que a ovarectomia iria determinar e que foram compensados pelo uso da terapia hormonal. Bom, esclarecida essa ressalva, os resultados são os seguintes. Não houve diferença em relação a um desfecho cardiovascular composto, entretanto, houve um aumento na ocorrência de fatores de risco, como hipertensão, diabetes e dislipidemia. Também um aumento na necessidade de uso de medicações cardiovasculares. Essa meta-análise do Shen, publicada no British Journal, mostrou que quando a esterectomia era realizada com salpingo-ovarectomia, e aí não houve estratificação por idade, houve um aumento de doenças cardiovasculares e, particularmente, um aumento de doenças arteriais coronarianas. Bom, agora os estudos que estratificaram por idade em relação aos riscos cardiovasculares, tá? Fundamentalmente a meta-análise do Hassan e o estudo das enfermeiras. Na análise sem estratificação, considerando todas as idades, houve um aumento significativo de doença cardiovascular total, mortalidade cardiovascular, doença arterial coronariana, AVC e os fatores de risco, dislipidemia arterial e diabetes. Praticamente todos esses riscos também são observados nas ovarectomias realizadas antes dos 50 anos. Tá? E no grupo de mulheres que fizeram ovarectomia após os 50 anos, uma maior ocorrência de doença arterial coronariana e de dislipidemia. Vários outros riscos estão associados à ovarectomia. Né? O estudo da Mayo Clinic em mulheres abaixo dos 50 anos mostrou uma maior probabilidade de artrite, asma, apneia do sono, um declínio cognitivo moderado, um aumento de demência, parkinsonismo, depressão e ansiedade, doença renal crônica, glaucoma de ângulo aberto, osteoporose e fraturas ósseas. Também no estudo da Mayo Clinic é evidente que a estrogenoterapia isolada, são pacientes já esterectomizadas, conseguiu determinar uma proteção relativa em relação à mortalidade, à cognição, a fraturas e a um desfecho composto de multimorbidades. Bom, em relação aos desfechos mentais,
A meta-análise do Hassan, de 2024, mostrou que na análise não estratificada por idade, houve um aumento da depressão e de ansiedade. E nas oforectomias antes dos 50 anos, de depressão e demência. Não houve um número de estudos suficientes quantificando esses desfechos nas oforectomias acima dos 50 anos. Em relação a desfechos ósseos, na análise não estratificada por idade, houve um aumento de fratura vertebral e nas oforectomias antes dos 50 anos, um aumento na ocorrência de osteoporose. Em relação à sexualidade, esse estudo muito interessante do Journal of Clinical Medicine de 2023 mostrou que nas pacientes que fizeram esterectomia, aquelas que realizaram oforectomia concomitante, houve uma redução na frequência de fantasias sexuais, no prazer na atividade sexual, na frequência de excitação durante a relação e na frequência de orgasmo. Um prejuízo, portanto, bastante importante do ponto de vista de sexualidade. Uma meta-análise de 21 estudos, aqui já não é mais uma salpingectomia oportunística, mas sim, não é oforectomia oportunística, mas sim oforectomia redutora de risco, em portadoras de mutação do BRCA e dos genes da síndrome de Lynch. Houve uma redução significativa de um score de função sexual total e um aumento de ressecamento vaginal, como mostram aqui esses diamantes da medida sumária. Não houve diferença nesses resultados entre as pacientes que fizeram oforectomia na pré ou na pós-menopausa, indicando que a oforectomia, mesmo após a menopausa, traz uma repercussão importante nos desfechos relacionados à sexualidade. Ok? Entretanto, as usuárias de terapia hormonal apresentaram menos sintomas do que as não usuárias. Finalmente, em termos de mortalidade, nós temos 4 estudos que estudaram esse aspecto. Tá? O estudo das enfermeiras e o estudo e a meta-análise do Hassan, na análise não estratificada por idade, mostraram um aumento significativo da mortalidade. Todos os 4 estudos mostraram um aumento da mortalidade no grupo das oforectomias antes dos 50 anos. Entretanto, nas oforectomias realizadas além dos 50 anos, não houve uma diferença significante na mortalidade geral. Tá? O estudo do Cusimano, em 2021, traz uma abordagem muito interessante. Ele plota o risco de mortalidade de acordo com a idade em que é realizada a oforectomia. E, de fato, se observa aqui que quanto mais cedo a oforectomia é realizada, maior o incremento da mortalidade. Essa diferença passa a não ter significância estatística, em torno mais ou menos dos 46 a 48 anos, e se torna igual ao grupo sem oforectomia, em torno dos 54 a 56 anos. Bom, esse é um outro aspecto, né, que eu acho que demandaria mais uma ou mais outras aulas, mas que vários estudos mostram que a reposição estrogênica exclusiva, porque essas mulheres já tiraram o útero, reduz o risco cardiovascular associado à oforectomia. De fato, aqui são dados do próprio WHI, tá? Em mulheres entre 50 e 59 anos, uma redução de cerca de 37% nas doenças cardiovasculares. Bom, o Parker, que foi um dos autores do estudo das enfermeiras, ele utilizou dados de modelagem de vários estudos para propor uma estratégia de análise de decisão. Ele afirma que, em mulheres abaixo de 45 anos, há um forte corpo de evidências de estudos observacionais para recomendar a preservação dos ovários, por conta de aumento de mortalidade global e por doença cardiovascular. E a salpingectomia seria recomendada. Entre os 45 e 54 anos, um provável benefício na preservação dos ovários, salpingectomia recomendada. Acima dos 50 anos, ele disse que não haveria evidência baseada em casuística para recomendar a estratégia de fazer ou não a oforectomia, mas a salpingectomia continuaria recomendada. E apenas acima dos 65 anos pode haver uma possível vantagem na retirada dos ovários. Percebam que esses dados aqui, tá, o Parker está levando em consideração mortalidade e doença cardiovascular. Tá? Ele não leva em conta o prejuízo do ponto de vista de bem-estar, de saúde sexual
e de aspectos mentais. Bom, no meu modo de entender, alguns elementos essenciais devem ser observados nessa análise de decisão. Obviamente, a idade e o status menopausal da paciente, valores, expectativas e aspectos emocionais de cada paciente, né? Levar em conta a cancerofobia, conversar com ela, discutir, mas respeitar as suas crenças, né, e os seus medos, avaliar o risco basal individual de cada paciente para o desenvolvimento de câncer de mama e ovário, tá? Por outro lado, avaliar risco de doença coronariana, fratura osteoporótica e alterações do humor que pesariam para o lado de não realizar a oforectomia, observar firmemente contraindicações à reposição hormonal, porque em havendo, não haveria a possibilidade de tentar compensar a oforectomia com a terapia hormonal. E, finalmente, uma coisa que eu acho muito interessante é a gente evitar a medicina defensiva. Você vai fazer uma esterectomia e a paciente lhe pede para tirar os ovários, você explica para ela tudo que eu estou falando nessa aula e não tira os ovários dela. Se daqui a 10 anos ela tiver um câncer de ovário, a primeira pessoa que vem na cabeça dela é você. E ela coloca a culpa do câncer de ovário que ela teve em você. Entretanto, se você segue o pedido dela, se você atende ela e tira os ovários dela, se daqui a 10 anos ela vier a ter um infarto do miocárdio, ela não vai nem lembrar que você existe, tá? A gente não pode atuar dessa forma. Nós não podemos fazer a medicina para nos proteger. E o que é que a gente faz então, doutor Hélio? Nós explica para a paciente do jeitinho que eu estou explicando, tá? Convence ela, discute com ela e toma uma decisão compartilhada com ela do que é melhor para ela e não do que é melhor para a gente para se defender de um processo, de qualquer outra, enfim, qualquer outra indisposição que a paciente possa vir a ter com o seu médico. Bom, como mensagens para casa, eu diria que, de fato, o câncer de ovário parece ter início nas tubas. A salpingectomia e a oforectomia não aumentam o risco de complicações operatórias, exceto a oforectomia por via vaginal. A salpingectomia oportunística, aparentemente, reduz o risco de câncer de ovário entre 48% e 80% e não afeta significativamente a função ovariana. A oforectomia oportunística antes dos 50 anos, embora reduza o risco de câncer de ovário, aumenta a mortalidade cardiovascular e global e deve ser evitada em mulheres com risco habitual para câncer de ovário. Após a menopausa, embora não pareça aumentar a mortalidade geral e cardiovascular, está associada a um aumento de fatores de risco cardiovasculares e possivelmente de doença arterial coronariana, além da redução de qualidade de vida sexual e global. O risco de câncer de ovário após a esterectomia na perimenopausa é menor do que 1% e de óbito por esse câncer é menor do que 0,1%. E esses riscos ainda podem ser reduzidos se na hora da esterectomia se fizer a salpingectomia. Finalmente, aspectos clínicos e pessoais de cada paciente devem ser considerados na tomada de decisão para a oforectomia oportunística na pós-menopausa em mulheres com risco habitual. Obrigado. Nossa, que show! Ave Maria, que show! Obrigado. Show! Heracleia tá aí! Que Legal! show! Doutor Hélio, eu lhe dou um Oscar. Vamos Oi, lá, Heracleia. criança. Marcela, me compra um tapete vermelho, que eu botei esse homem no tapete vermelho agora. Tirei o São os seus chapéu. olhos, Heracleia. Um beijão para você. Parabéns. Bom, Obrigado, querida. professor Hélio, que show mesmo. Faço das palavras dela das minhas, porque é muito didático, acho que abordou, acho que o que é mais importante para a prática clínica, né? E a gente vê eventualmente, principalmente oforectomia no tratamento de doenças benignas, né? Numa miomectomia, e a gente que atua no climatério sente também a dificuldade de tratamento quando a paciente não tem ovário. É muito mais difícil, a paciente é muito mais queixosa,
a sexualidade é muito comprometida, porque o ovário é uma fonte importante de androgênio na pós-menopausa. Então, é uma gônada, é uma glândula que continua em atividade. Então, eu, assim, eu tenho essa dificuldade de entender por que realizar essa uforectomia de forma habitual nessas pacientes. É uma coisa que. E por isso que eu acho que essa aula o senhor trouxe bem isso com evidências científicas para mostrar para a gente a importância da medicina ser feita baseada em evidências. Porque não é a opinião do médico que vale, o médico tem que se render à ciência. Eu acho que é isso que faz o bonito da medicina, de pesquisar, de estar atuando. A gente está sempre nos rendendo à ciência. E é isso que você, vou falar você, porque nos Pelo mostrou, amor de Deus. que você E é nos mostrou jovem. aqui, né? Então, eu acho que tá fantástico e só tenho a agradecer e é isso. Eu vou abrir então para perguntas, para eu não ficar só falando. E quem, vamos abrir a perguntas, por favor, que eu acho que o mais importante agora é esse debate. Hello, no doubts? Né? Perguntas? Gente, Aula nobre, Marisa. Ninguém tem medo de câncer de ovário, não? ninguém tem medo de câncer de ovário, nenhum comentário? Tá difícil perguntar para Então, esse eu homem. vou fazer uma pergunta. Por que que se retira muitos ovários no Hospital do Servidor, em pacientes com 50 anos ou mais? Então, eu gostaria que alguém, baseado em evidência, me falasse por que que isso acontece. Já que ninguém pergunta, faço eu a pergunta. Sem respostas? Eu acho que a partir de agora não vão fazer mais, né? Não tem resposta. Não, é uma coisa que sempre me incomodou demais, né? E todo mundo sabe isso no servidor, né? Que isso me incomodou demais. Então, por isso que eu achei muito oportuna essa sua aula, e por isso que eu quis que ela fosse ministrada, justamente para que talvez a gente aprenda assim, a se render à ciência, né? E que a opinião do médico não vale. O que vale é a ciência. Então, acho que. E eu vejo a uforectomia profilática em pacientes como uma mutilação. E se a paciente soubesse disso, ela poderia processar o médico, porque é uma mutilação, né? Eu tenho um comentário. Hum. Tem uma oncologista e oncogeneticista sensacional chamada Roberta Galvão. Quem é da onco e da mastro aqui na aula sabe quem é. A gente já teve muitas aulas dela. E ela deu uma aula, coisa de, acho que deve fazer uns 2 meses, que foi até o doutor Antonini que organizou, que foi, né, envolvendo mastro e alguns cânceres femininos. E ela citou o estudo, que eu estou falando aqui de forma puramente informal, porque esse estudo está como previsão de publicação em 2037. Mas ela citou um estudo que foi dado, foi mostrado resultados preliminares na SGO, no Congresso da Sociedade de Ginecologia Oncológica dos Estados Unidos, em 2025. E esse estudo basicamente visa avaliar a salpingectomia oportunista, enfim, no momento determinado pela literatura atual do BRCA, ou seja, entre 45 e 50 anos no BRCA, entre 35 e 40 anos no BRCA1, entre 40 e 45 anos no BRCA2, e deixar para fazer a oforectomia na pós-menopausa nessas pacientes. Esse estudo se chama TUBA-WISP. E esses resultados preliminares exibidos na SGO mostraram que não houve diferença na incidência de câncer de ovário. Então, até mesmo nas pacientes que têm um risco geneticamente aumentados, muito aumentados, de câncer de ovário, mais de 20 vezes aumentados perante a população geral, ainda nessas pacientes, é o interesse da comunidade científica tentar protelar o máximo possível a forectomia e segurar com a salpingectomia até pelo menos a menopausa natural dessa paciente. Então, o fato desse estudo estar sendo realizado para mim mostra, e é um estudo grande, que vai ser publicado em 2037, daqui a 11 anos, mostra para mim que essa é Caminho. a direção que a comunidade científica está indo.
É interessante isso, e eu queria lá só lembrá-los que o professor Geraldo Rodrigues de Lima, que todo mundo conhece, né, o nosso grande mestre, ele já dizia há muito tempo atrás, eu já comecei a residência sabendo disso, que o importante era tirar a tuba, né? Ele não, a tuba uterina, ele sempre enfatizou isso, né? Desde sempre. E depois foram aparecendo todas essas evidências então ele fala isso desde sempre, né? Quem é mais antigo no servidor lembra disso, que ele sempre enfatizou a importância da salpingectomia, né? Ó, tem uma dúvida aqui que colocaram no chat. Estou com uma paciente de 22 anos com diagnóstico recente de Lynch 2, estudante de medicina, em urticailina. Teria algum benefício trocar por algum anticoncepcional com bloqueio ovariano? E a experiência dos professores, como seguiria a rotina ginecológica dessa paciente? Posso responder? Pode. Então, veja, os fatores reprodutivos de risco para câncer de ovário, eles têm uma via final comum, que são as ovulações ininterruptas. Quanto mais ovulações a paciente tem, maior o risco, né? Até num dos slides da aula, eu mostrei que depois do estigma ovulatório, existem cistos de inclusão corticais no ovário, onde os sticks da trompa podem se implantar e aí realmente desenvolver o câncer de ovário. O Cailina, exemplo do Mirena, na maioria das vezes ele não suprime a ovulação, ele suprime a menstruação, mas a paciente, em 70% dos casos dos meses ou mais, ainda ovula. Então, como método de profilaxia do câncer de ovário, não seria o ideal. Talvez o melhor seja substituir o Cailina por uma pílula combinada, tá? Que uma pílula combinada não de muito baixa dose que possa, de fato, suprimir as ovulações da paciente. A pílula combinada tem evidências científicas que reduz o risco de câncer de ovário, inclusive nas portadoras da mutação do BRCA1 e 2 e na síndrome de Lynch. Então, acho que a recomendação seria substituir por uma pílula combinada que suprimisse LHF-SH e levasse a paciente a uma nova ovulação. Não sei se essa é a experiência da professora Marisa Ah, também. irretocável, irretocável, resposta perfeita, é isso aí. É isso aí. A indicação é de inibir a ovulação mesmo. Contracepção hormonal oral, combinada. Eu acho que eu estou muito ousado de estar dando resposta de endocrinologia ginecológica com a professora Marisa na minha frente. Tá bom, tá bom. E aí, gente? Comentários, dúvidas? Quem que é Vini? Eu acho que é isso. Hum. Boa, bela pergunta do Vini. E aí, gente, ninguém tem perguntas? Marizinha, posso fazer? Eu Deve? acho que super obrigado pela aula, foi excelente. Dentro do protocolo nosso institucional das esterectomias, né, da GG, acho que foi discutido na época do Dr. Fausto, a oforectomia a partir dos 50 anos. Acho que é uma excelente oportunidade para a gente discutir o protocolo institucional mesmo. Então, assim, qual a idade a partir de quando que faríamos a oforectomia? Então, assim, pacientes sem antecedentes, né? A partir de 55, não mais a partir de 50, abaixo de 50, com certeza, não. Mas 50 anos é a idade que nas esterectomias do grupo do GG a gente faz a oforectomia oportunística. Então, acho que é o momento realmente de discutir institucionalmente a idade, né, da oforectomia. Uma Excelente. outra questão é em relação às cesáreas, as ligaduras e discutir também dentro da instituição as salpingectomias e não só ligadura, pomerói, né? Então, assim, ou pelo menos a fimbrectomia. Eu peço sempre para discutir quando
a paciente ter a liberação da ligadura, né? Para que se discuta fazermos salpingectomia. É Eu isso. lembro Eu que eu gostaria de recebi saber o que que. eu trabalho no amparo maternal, né? E a gente faz Uhum, bastante laqueadura lá. E eles falam, e assim, a gente discute bastante isso, de fazer salpingectomia e tudo. E eu sempre sou muito a favor de fazer uhum, salpingectomia. E aí a coordenação nos orientou que desde que a gente coloque no TCLE que trata-se de uma esterilização permanente e irreversível, com chance de gravidez zero após a uhum, cirurgia. E irreversível, deixar assim, escrever várias vezes, Gravidez irreversível, espontânea. uhum, irreversível, 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 que a gente está respaldado de fazer a uhum, salpingectomia. E a imensa maioria das pacientes opta por fazer. Quando eu digo que, só de dizer, no âmbito de SUS, né, que é o que a gente tem no amparo maternal, só da gente dizer diminuição. que a taxa de falha cai. Primeiro, elas se chocam, porque elas acham que laqueadura é 100%. Quando elas Uhum, descobrem que a laqueadura não é 100%, eu digo que a salpingectomia se aproxima muito mais do 100%, só isso convence elas a fazer a salpingectomia. Não precisa nem falar de câncer de ovário. E normalmente eu faço. Eu coloco no TCLE bem claro, uhum, esterilização irreversível, várias vezes, permanente, e aí a grande maioria das vezes, isso. aceitam o TCLE. A gente, no planejamento familiar do servidor, eu pedi para que fosse discutido a salpingectomia oportunística, sim, nas pacientes que optam por ligadura. As que optam, né, após a gente discutir, eu peço que seja escrito manualmente, tá? Que a paciente fala desejo discutido e optado por salpingectomia. Nesses anos, só tive uma paciente que se recusou a fazer a salpingectomia. Nós fizemos só a Pomeroy, mas concordo. Elisa, voltando no que você falou na idade, nós tivemos, quem está passando pelo climatério agora, não sei quem atendeu essa paciente, mas tenho certeza que o residente deve estar aí. Era uma paciente de 58 anos, com menopausa aos 49 ou 50, ele que me corrija se a idade não estiver tão correta, assintomática, já era menopausada, não tinha sintomas, e numa cirurgia, no Hospital do Servidor, tiraram o ovário dela. Ela veio para nós bastante sintomática, Uhum, já com sintomas, já é uma paciente que já estava praticamente fora da janela de oportunidade, era hipertensa, uhum, diabética, com risco cardiovascular enorme. Ela estava muito bem com seu ovário, tirou o ovário, eu não ia poder fazer a terapia hormonal, porque ela tinha um risco cardiovascular uhum, bem grande, já no fim da janela de oportunidade, que era um agravante maior. E se tivesse mantido esse ovário, a paciente estava muito bem, obrigada. uhum, Entendeu? Então, eu só estou falando de sintomatologia, qualidade de vida, fora aí os outros riscos inerentes, né? uhum, Conforme o professor Hélio falou. uhum. Então, eu acho que a idade, até 65 anos, eu não concordo em tirar. Reservaria. Não concordo em tirar o ovário. Não sou eu Uhum, que concordo, são as evidências que mostram, uhum, conforme foi mostrado na aula. Quem uhum, sou eu para concordar ou não? Não uhum, sou nada. Agora, a gente tem que se render à ciência. Agora, uhum, falar, não, eu vou fazer e bater no peito, pode também. Então, acho que o que uhum, você falou bastante interessante de se rever esse protocolo, sim, né? Eu até entendo que quem trabalha na oncologia, que tem uma casuística que não é que é, geral. né, que a gente vê, tem medo de câncer de ovário. Mas espera aí, Uhum, câncer de ovário, como foi dito em aula, e a uhum, gente sabe, é raro, né? Lógico que é uma desgraça, mas não é por isso que eu vou comprometer a qualidade de vida e aumentar riscos cardiovasculares da paciente. E uhum. ósseos também, né? De fragilidade óssea e fratura. Então, sabe, eu acho assim que isso tem que ser revisto, Eu acho que entendeu? basicamente, assim, ter medo de câncer de ovário é um medo muito razoável. Todo dia a gente vê gente morrer de câncer de ovário, carcinomatose peritoneal. Mas a gente não pode achar que o ovário se resume ao câncer. Muito pelo contrário. O ovário tem muito mais chance de trazer benefícios do que malefícios. E qualquer Exatamente. oncologista pélvico tem que reconhecer isso. Que o ovário não dá só câncer. Muito pelo contrário. Ele, na minoria das mulheres, ele é o responsável pela sua mortalidade. Na maioria das mulheres, ele é o responsável pela sua longevidade. Então, a gente, Uhum. se há condições de mantê-lo, vamos mantê-lo. É Isso, eu acho que a gente mais do não que os deve outros. ficar só na idade, né? Outros fatores de risco, tudo. Até porque, doutora Elisa, Uhum, agora
tem o acesso aos testes genéticos lá no IANSP, né? Exatamente. A gente Tem. faz literalmente com essas pacientes, a gente recebe muita paciente no IANSP para fazer a sua Uhum, redutora de risco, que são uhum, enviadas, por exemplo, pela mastro e vice-versa, uhum, né? Então a gente tem uhum. acesso a esses testes genéticos, a gente consegue É, individualizar mais a conduta, né? com Que às certeza. vezes eu não consigo no particular, não consigo fazer Uhum, em outros ambulatórios que eu faço fora, que a paciente não tem acesso a isso. uhum, Mas no servidor tem com perdão do é, francês, um puta teste genético que uhum, testa aí uns 50, sei lá, 40 genes. é, Então, a gente tem que lançar mão disso realmente e atualizar esse com protocolo. certeza. Eu acho que isso É, poderia ser bem. Se o Marcelo estiver aí também, Marcelo, tá aí? Qual, Tô, Marcelo? tô aqui. Antonini, Tá aqui. Antonini, Então, de claro que ele tá rever aí. rever esse protocolo, porque não pode, né? Eu como comento isso que é feito eventualmente, o mundo fica bobo. Então, pode, Vamos sentar e rever o protocolo. né? Porque eu acho que a gente tem um embasamento científico por trás disso, né? E as pacientes, a gente vai. Quem vai ganhar com tudo isso são as pacientes, pode ter certeza, né? Entendeu? Vocês Você tá olharam? sem, tá sem áudio. Oi? Tem mais alguma pergunta no chat? Não, nunca tinha visto. Deixa eu ver. Não, é só boa aula, é ótima, então. O que que escreveram pupila, o quê? Não, que o INE é pupila do Dr. Marcelo Antonini. Você Ah, perguntou se era IgG. ah, sim. Olá, Winnie. Tá. Então, e Marcelo, quer fazer algum comentário? Não, acho que é importante rever os protocolos nossos a respeito disso e, assim, tirar o ovário de todo mundo, acho que é complicado, né? Eu acho. Bem complicado. É, Mas importante. as trompas, a minha rotina diária, toda paciente que vai fazer estéreo, eu tiro a trompa. Não Isso deixo, sim, não. com certeza. Salpingectomia, com certeza. Com certeza. Eu acho que tem que rever também a possibilidade, conforme a Elisa falou e a Marcela, de rever isso também na esterilização tubária, né? Não fazer esterilização tubária, propor salpingectomia, fazer um termo de consentimento livre esclarecido e já deixar para a paciente assinar algum tempo no pré-natal, né? Não na hora da cirurgia, né? Porque isso tem que ser assinado com tempo antes, né? Tem toda aquela coisa de. É que eu acho que na laqueadura, na ligadura tubária, pressupõe-se que a paciente pode se arrepender e tem que ser um método reversível, né? Mas aí, sei lá. É que tem um pontinho na lei que deixa a gente assim com uma certa dificuldade em relação a fazer a salpingectomia em todo mundo que tem opta por ligadura, né? Ou pelo menos colocar. Quando eu discuti com o pessoal do planejamento, o que que foi falado que são técnicas e que a gente deveria discutir durante. Por isso, que quando a paciente, quando ela opta por salpingectomia, eu peço para que seja escrito, ela, a paciente que escreve, eu peço para digitar, né, para ela, em concordância, para que ela escreva no acrescente, né, esse termo no termo de consentimento, porque a lei, ela realmente fala em termos de reversibilidade. Então, quando a gente faz a salpingectomia, a ligadura, por exemplo, você tem que fazer 60, o pedido tem que ser feito 60 dias antes do parto, mas assim, não obrigatoriamente durante a gravidez. A paciente pode nem ter filhos, ter 21 anos, e optar por por ligadura tubária. Então, Ai. assim, exatamente nisso que tem esse dispositivo na lei, né, de reversibilidade. Então, mas paciente já que tem uma prole constituída, mas sei lá, acho que isso poderia conversar com
com um jurídico, montar, fazer um termo de consentimento que seja adequado, sei lá. É. Lógico que uma paciente de 21 anos, nem eu ia aqui, com um filho primigesta, eu acho que aí já é demais também, né? Porque, veja, com 27 anos, 29 anos, eu quis tirar meu útero, quando eu fiz uma miomectomia. Eu quis tirar, eu não tinha filhos, nunca quis ter filhos. E o professor Geraldo e o professor Girão não tiraram. E olha só que loucura. Estavam certos eles, hoje eu sei que eles estavam certos, mas eu tive um sarcoma de baixo grau, com 49 anos. Graças a Deus, peguei no estágio 1A, bem inicial, tranquilo, e você vê como são as coisas. Às vezes isso aí, sei lá, é complicado. Oportunista. Esterectomia oportunista, eu queria. Diminui, Eu queria esterectomia oportunista. diminui o sarcoma. Mas você nunca botou a culpa no professor Girão, não, né, Marisa? Não, de jeito nenhum. E mesmo quando eu não quis tirar meu útero, quando eu tinha um nódulo de 4 centímetros no corno uterino esquerdo, e ele não vou tirar seu útero, eu quero tirar meu útero porque eu quero fazer terapia hormonal sem progesterona. Não vou tirar teu útero. Briguei, briguei até que ele tirou. E que ainda fiz subtotal, olha só, briguei com ele que ele não queria fazer. Não vai tirar meu colo, se eu quero uma cirurgia mais rápida e aberta. Porque eu não queria morcelar. Sorte que não morcelou. Porque eu queria fazer subtotal, eu falei, como que eu vou tirar o útero? E aí, depois, quando veio a imunistoquímica, me ligaram, eu falei, não estou acreditando nisso. E Aí, ninguém queria me operar, hein? Você vê como anjo da guarda é anjo da guarda. aí o colo foi embora. Então, eu queria uma esterectomia oportunista aí, ó, não teria tido. Mas também não é assim, né? Mas eu concordo, lógico, eu também no lugar deles não teria feito, jamais. Acho que é isso, né? É. Tem uma Bom, pergunta no mais chat. perguntas? Tem? Ah, hiperestímulo. Hiperestímulo em clínica de reprodução humana e oportunidades de encadear tumores, não só de ovário, mas também mama. E- Eu acho que foi o doutor Marcelo que falou É, uma vez que é seguro congelar óvulo com hiperestímulo na mulher em vigência de câncer de mama, não é, doutor Marcelo? Marcelo Antonini? Oi, Marcelo? oi, oi. É seguro, não? Tá Então, hã? eles fazem um protocolo mais curto e para câncer de mama não tem problema. Tanto que Hum, você preserva a fertilidade de paciente sem prole constituída e não piora prognóstico. Já tem meta-análise mostrando que não tem piora de prognóstico. uhum, legal. Nem Mas eu acho, paciente que faz mas eu acho que a dúvida de quem mama, colocou nem aqui quem era faz um trabalho para que nem. Não, essa paciente não tem câncer de mama. E ela faz vários é, é, vários ciclos. estímulos, vários ciclos, isso. E será que tem alguma evidência aí nesse respeito? Eu não vi. São superovulações, né? Superestímulos repetitivos. É. E a gente tem visto em clínica hoje, isso está bastante comum. Não deu a primeira vez, eu vou fazer a segunda tentativa, eu vou até a sexta ou sétima tentativa. O que eu tenho falado do ano 2000 para cá, eu vi aparecer câncer de mama em pacientes, no plural, minhas. Por isso que eu fiz essa pergunta da mama, eu fiz para o Marcelo e para o doutor Hélio, eu quero saber ovário, né? Porque eu tenho paciente que faz indução de ovulação a cada 6 meses. Ela vai para os Estados Unidos, colhe 42 óvulos, dá 6 meses depois mais 30, etc., e dá US$ 80.000 para cada coleta, doação, egg donation, entendeu? E Então, ganhou eu uma queria grana. ter prognóstico dessas mulheres daqui 30 anos, né? É isso. É, Acho que você acha? desse tipo nós não temos, acho que, evidência suficiente, mas as pacientes que fazem induções de ovulação em pequena quantidade é seguro. Não tem aumento de risco de câncer de mama. Muito bem. Agora, isso que você falou, Heracleia, eu acho que é algo Ah, fora da curva, né? A paciente está sim. usando a estimulação ovariana como fonte de dinheiro, né? Professor, tenha dó. Isso está Ah, acontecendo, isso está acontecendo, e eu tenho três pacientes assim.
Heracleia, a Ah, gente quer saber quem era 638101. É Agora a gente você. descobriu. não Quem sei, é pô, né? Eu fiquei quietinha. Mas depois que Hélio deu um show, eu comecei a berrar. Aí me identifiquei. É isso. Ó, excelente, hein? Tô tirando o chapéu para vocês, né? Nossa, A aula foi excelente. aulão, né? Aulão, né? Presente para mim foi. Tá Obrigada. vendo? Marcela tem a quem puxar, hein? É. Imagina. Pai e mãe, Nessa- hein? Professores, aí fica E difícil. vou. Tadinha, Vou. peso no lombo. Oh, meu Deus. Gente, parabéns. Então tá. Obrigado, Heracleia. Sou titular. Parabéns. Puxa vida, que pena que acabou, viu? Nem vi o tempo passar. Que bom. Bom, já que não temos mais perguntas, vamos pensar então nessa revisão de protocolo, né, doutor Marcelo? Que eu acho Sim. importante. E eu queria mais uma vez agradecer o professor pela essa brilhante aula. É muito bom aprender sempre, né? Esse é meu lema, ensinar e aprender sempre. Hoje eu aprendi muito e muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua simpatia, pela Marcelinha aqui, minha high-tech. Eu que agradeço, Marisa. Agradeço a todos aí. É sempre uma alegria grande conviver com vocês aí online. Ah, que bom. Então tá bom, vamos combinar outras vezes então, tá bom? Tá Então, joia. boa noite para todo Boa mundo. noite. Obrigado, Hélio, pela disponibilidade. Sempre um prazer. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço. Boa noite. Boa Beijo. noite, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Bye, bye. Bye bye.